fiz um roteiro para apresentação, então talvez eu vou tentar não ficar lendo o tempo inteiro, mas assim, não me leve a mal se eu fizer isso. É só uma estratégia para poder realmente espremer um monte de conteúdo num tempo bastante limitado. Então, o título da minha apresentação chama João Dória Resident Squatter, e isso quer dizer o poceiro residente, é o sujeito que vai lá e meio que se aproveita de uma mesinha que está disponível ali no canto e começa a fazer alguma coisa com isso em situações urbanas, enfim, pessoas que estão morando em condições desse sentido. E foi meio uma possível tradução da minha experiência como residente no Walker Art Center em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Eu fui para lá no ano de 2012 por um mês, e o que acontece é que o Walker, desde 1980, se eu não me engano, eles têm uma série de palestras chamada Insights Design Lecture Series, e basicamente eles fazem durante um mês inteiro, né, 4 semanas, uma palestra por semana com pessoas que eles julgam estarem redefinindo o campo do design gráfico. Então, o Walker, aí, se você contar até hoje, ele tem mais ou menos uma experiência de 34 anos de um departamento de design que produz conteúdo e não só se propõe um papel de expor e avaliar o que é o design gráfico em cada contexto contemporâneo, mas também de fazer design gráfico. Então, o que aconteceu foi que eu recebi uma bolsa de viagem da Associação de Design da Noruega, chamada Grafil, e eu pensei, bom, eu vou lá só para ver as palestras, né? Esse foi lá quando eu fiz lá meu application, só queria ver as palestras, mas eu pensei, bom, se é uma palestra por mês, eu tenho que dar um jeito de me ocupar nesse mês que eu vou ficar lá em Minneapolis, né? Então eu escrevi para eles, mandei um e-mail. No meu caso, o passaporte cultural foi a cara de pau, que muito nos ajuda. E falei para eles, olha, eu sei que vocês têm um programa de residência que, na verdade, ele acontece através de concurso, você é contratado por um ano para ficar como designer residente lá, mas eu só vou ficar um mês. Na verdade, eu só queria ver as palestras, mas como tem tanta coisa para fazer, aí eu podia sentar ali no cantinho. E eles falaram, bom, claro, tipo, tem, sei lá, vários cantinhos aqui, a gente não vai te pagar para fazer nada, mas a única contrapartida que a gente quer é que você possa contribuir para o blog do museu, registrando coisas que você fez. Então, uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção... e na verdade, rapidinho, eu quero estruturar essa apresentação dessa maneira. Eu vou fazer perguntas, eu quero elaborar uma lista de perguntas em conjunto. Então, a primeira pergunta para uma possível conversa entre designers, artistas e museus seria como viabilizar espaços de observação ou trabalho para projetos espontâneos oferecidos pela comunidade para o museu. Uma segunda impressão foi, chegando lá no Walker, eu vi tipo, esse trabalho do Lawrence Weiner na parede, chama Bits and Pieces, Put Together to Present a Semblance of a Whole. Eu não sei se vocês conhecem o trabalho do Lawrence Weiner, mas ele lida muito com estruturas de jogo para a formação de, enfim, poesia, mas as estruturas, existe essa confusão saudável entre as estruturas e o resultado do trabalho e a poesia e como essas coisas se interagem. Mas o que acontece é que no caso do Walker, esse trabalho é o título da coleção permanente do Walker. Então ele não se chama coleção permanente do Walker, ele se chama Bits and Pieces, Pieces Put Together to Present a Semblance of a Whole. E a segunda pergunta para uma possível conversa entre designers e artistas de museu seria como modificar, inserir e adotar estratégias institucionais em conjunto ou em resposta a percursos artísticos pré-existentes. E aí uma visão um pouco mais interessante de um espaço anexo ao espaço do Walker, que é o Museu de Esculturas. Eles têm um jardim de esculturas, na verdade. A foto no detalhe é um trabalho do Klaas Oldenburg, chamado Spoonbridge Cherry. E a terceira pergunta seria como estabelecer diversos formatos de exibição de coleções permanentes e qual a sua comunicação e consequências para o entorno. O fato de você aproveitar o jardim na frente do museu como um espaço permanente de esculturas, que é uma coisa que a gente já tem aqui no Rio, funciona como uma ativação e um espaço possível de atividades durante o ano. Enfim, durante o verão eles têm um festival de rock nesse parque de esculturas, essas coisas se integram. Outra coisa que aconteceu, a minha primeira atividade como residente lá foi tentar entender como funcionam os dispositivos que o museu tinha para oferecer. Então, essa a pessoa que está aí na esquerda, o nome dela é Rosemary Furtak, e ela é a bibliotecária do Walker. Infelizmente, ela faleceu aos 69 anos, depois de uma carreira de 30 anos trabalhando como bibliotecária para o Walker. E o que acontece é que no slide da direita, está meio contrastado, muito forte, mas
tem uma vitrine, então quando você chega na biblioteca do Walker, ele tem uma vitrininha, e a Rosemary usava isso como espaço de exposição temporária para a pesquisa que ela tinha de livros de artista. Então, uma quarta pergunta para essa possível conversa entre designers, artistas e museus seria como ativar espaços do museu para manutenção, execução e ativação de possíveis pesquisas pessoais dos colaboradores do museu, dos funcionários do museu, em paralelo ao programa institucional. E a Rosemary, ao saber que eu sou brasileiro, ela instantaneamente me direcionou para uma caixa de conteúdo que dizia respeito à residência que a Jacques Lerner, em 1992, quando ela tinha aí tipo menos de 30 anos, realizou lá no Walker. Então, a residência dela consistia em preparar uma exposição, mas também preparar apresentações para o público, mesas redondas e coisa e tal. E uma das esculturas que ela preparou, ela lançou um prompt, um enunciado para os funcionários do museu e falou: guardem seus envelopes e eu vou fazer um trabalho com esses envelopes. Então, uma quinta pergunta para essa possível conversa seria o que acontece como resultado do diálogo entre questões institucionais do museu e artistas que se interessam por trabalhos participativos. Então, a questão institucional seria guardar artefatos que, na verdade, fazem parte do trabalho do dia a dia e transformar isso em trabalhos e, enfim, trazer possíveis colaborações com artistas. Então, aqui tem mais ou menos o prompt dela, o memorando que eles passaram, né? Não tinha, ninguém usava e-mail nessa época, usava-se pouco. Veicularam um memorando falando: olha, guardem envelopes porque a Jaque precisa. E, procurando essas coisas, eu também achei um texto que o MAG, o Marcos Augusto Gonçalves, que nessa época era editor da Ilustrada, escreveu sobre o trabalho da Jaque. Então, para cada artista que se relacionava com o museu, eles tinham um arquivo extenso e disponível ao público lá com uma fichinha, uma coleção de fichinhas, e o papel da Rosemary nesse sentido é crucial. Então, aqui tem alguns outros exemplos de material que foi gerado para ela. Aqui eu queria pular 3 minutos, nossa senhora. Eu queria fazer um comentário sobre o blog do Walker. Bom, enfim, estou pensando em pular isso. Não vou pular não, isso é importante. Porque, na verdade, é o seguinte, o principal ponto que eu queria exaltar aqui é a utilização do site do Walker como ferramenta de comunicação com a comunidade. Porque, na verdade, o blog do Walker, o site do Walker, que ele roda todo em WordPress, ele contém 7 ou 8 mini-sites dentro dele. E cada departamento é estimulado a expor a própria pesquisa através de um blog. Então você tem a própria comunidade interna do museu se preocupa em cuidar da memória do museu e expor ao público. E o museu, por sua vez, oferece um blog específico para que a comunidade de artistas de Minneapolis possa se integrar ao trabalho do Walker e falar sobre essas coisas. Então, enfim, é uma pena, vou meio que pular as perguntas. Aqui a sexta pergunta, não vou pular não. A Luiz Marcelo vai me dar mais uns minutos. A sexta pergunta para uma possível conversa entre designers e artistas de museus. É válido tomar como pré-condição para o desenho de sites de museus a apresentação de conteúdo institucional, do funcionamento e pesquisa interna do museu e incorporar conteúdo relacionado que é externo ao espaço físico do entorno, mesmo a fonte sendo externa, porque no site do Walker não somente você coloca coisas que foram postadas, mas você linka para conteúdos do New York Times ou da CBS ou de qualquer tipo de conteúdo externo. Você cria essa ativação de hiperlink e essa trama de conteúdos que se relaciona com o museu, tendo sido feito conteúdo do museu ou não. Enfim, a sétima pergunta, essas bandeirinhas são o código visual que foi criado para expressar os blogs do Walker, seria como criar códigos não verbais de comunicação com a comunidade, como disponibilizar a infraestrutura pré-existente do museu para incluir a comunidade na geração da memória da vida diária do museu, que é uma coisa que eu falei no slide anterior. E aí, menos perguntas, algumas fotos de uma das palestras que eu assisti, que foi com um sujeito chamado Aaron Draplin, e ele é um designer que a pesquisa dele consiste em andar de carro pelos Estados Unidos e parar em lojas de trequinhos e comprar todos os tipos de trequinhos e fazer traduções gráficas dessas coisas. Então ele tem a marquinha dele, que parece com uma marca de caminhão, e ele se apresenta como um sujeito que também se veste como um motorista de caminhão. E ele é bastante vocal em relação às coisas. Então a palestra toda é dele narrada. Então, shit we're discussing for the next 76 minutes. E é muito engraçado porque Minneapolis, nos Estados Unidos, o Midwest em geral, é reconhecido como uma comunidade muito ativa de designers. Ele fala,
para todos os designers inteligentes, espertos, bonitos e, enfim, cheios de futuro, acabou. Stay the fuck out of Portland. Enfim, eu queria só... Enfim, vou tocar um vídeo para a gente terminar. Queria falar de possíveis traduções visuais. Aqui tem exemplos de coisas que eu bloguei para o blog do Walker, que foram entrevistas com os designers de lá sobre os catálogos. E essas coisas eu posso compartilhar os links com vocês. E no momento futuro, 1 ano e meio depois, eles me procuraram para me entrevistar porque eles fizeram meio que uma filial da Feira do Livro de Arte de Nova York no Walker. E aqui regras que foram compartilhadas com a galera da loja do Walker, de como manipular o mobiliário existente na loja para criar anagramas. Então, é como veicular uma instrução de design dentro do contexto interno do museu e fazer com que design realmente seja uma ferramenta não só de comunicação, mas uma ferramenta de funcionamento do museu, e design gráfico especificamente. Então, aqui anagramas das duas palavras Walker Shop. Tem Lakesmorth, Dark Holes, Who Sparkle, e o vídeo vou tocar. Minutinho, Marcelo. Minutinho. Eu ia mostrar se você puder me ajudar, para eu ter um jeito de compartilhar essa lista de questões, a coisa pode ficar mais interessante. Obrigado.